Nesta semana, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, elegeu a nova diretoria para o biênio 2023-2024. Nesta manhã, o presidente eleito, o deputado federal Pedro Lupion, esteve no Canal Rural aqui em São Paulo e conversou com a repórter Maruza Trevisan sobre PEC da transição, taxação do agro e também sobre os nomes cotados para futuro ministro da Agricultura. Confira. Deputado, nós estamos em período de transição de governo que vem uma série de desafios, né? É muito comum isso. Queria que a gente começasse essa entrevista falando sobre os desafios, principalmente na questão orçamentária para 2023. Maruza, obrigado pelo espaço, obrigado pela pergunta. Nós temos uma preocupação muito grande, principalmente o setor agropecuário, em que essa PEC da transição, PEC da gastança, qual for o adjetivo que for o nome dela, abre um espaço orçamentário. Dentro desse espaço orçamentário, o relator do orçamento já destinou para diversas áreas quais seriam esses valores. E na prévia que nós tivemos acesso, é uma questão até de deboche com a agropecuária. Nós estamos falando aí em 30 bilhões para a saúde, justo, para a infraestrutura outros 40, para a educação outros 20, para a cultura 5 bilhões e para a agropecuária do Brasil como um todo 1 bilhão e 530. Isso não paga nem metade do que nós precisamos de seguro. É uma preocupação gigantesca em que nós estamos entrando em um ano de incertezas fiscais, de incertezas de política econômica, em que a gente pode ter um aumento da taxa de juros, uma diminuição do valor de compra do salário e principalmente uma diminuição no custeio agropecuário. Isso preocupa muito porque a gente precisa, aí como Frente Parlamentar Agropecuária, nesse momento de transição, mostrar a nossa força e dizer o que significa a agropecuária brasileira. E, infelizmente, ela não significa 1,5 bilhão de reais nessa abertura de orçamento. A gente precisaria ser muito mais valorizado ou minimamente respeitado pelo próximo governo. Queria falar também sobre a taxação do agro, né? Que alguns estados têm discutido sobre isso. Qual que é a avaliação da FPA a respeito disso? Bom, a gente acha uma situação extremamente incômoda e algumas vezes injusta. No Paraná, inclusive, que é o meu estado, foi tentado fazer, mas o governador foi extremamente consciente, ouviu bem o setor, retirou o projeto. Isso não acontece, apesar de que lá era um investimento necessário para a área de infraestrutura, mas não é o agro que tem que pagar a conta. O agro ele tem que ser valorizado, não punido. Valorizado no sentido de que é o setor da economia que representa praticamente 1/3 dos empregos, é metade da nossa balança comercial, é o que gera a nossa economia ter esse crescimento e essa positividade, para o mundo todo. E nós estamos sempre batendo recordes e mostrando números de produtividade cada vez maiores. A gente tem que ser valorizado, apoiado, ajudado e não punido. Eu acho que existem outras maneiras de buscar financiamento público, de financiar a máquina pública. A principal delas, diminuir o tamanho da máquina e fazer com que os estados consigam economizar para poder aplicar esse dinheiro. Então, é óbvio que nós, da FPA, em maneira alguma, nós existimos para defender os interesses do produtor rural. Em momento algum, a gente joga contra eles. E, claro, a gente falando ainda nessa transição, o ministro da Agricultura pode ser a qualquer momento anunciado pelo governo eleito. O que a FPA espera? O que vocês têm em mente aí? Alguns nomes também estão sendo cotados? Nós temos ouvido alguns nomes, temos ouvido nomes lá do Mato Grosso, o senador Fávaro, o deputado Neri Geller, temos ouvido também do Mato Grosso do Sul o ex-deputado Nilson Leitão, aqui de São Paulo o deputado Arnaldo Jardim, ou seja, tem nomes que estão surgindo por aí nas bolsas aí de conversas e nas fofocas dos corredores em Brasília, mas ainda nenhuma sinalização clara de qual nome seria esse. O importante e o que a gente tem dado de recado ao próximo governo é que para um bom relacionamento com a Frente Parlamentar Agropecuária, com a nossa bancada ruralista, não haja radicalizações. Se houver alguém contrário a nós que eu digo, contrário ao setor agropecuário, ao produtor rural brasileiro no Ministério da Agricultura, a reação será proporcional. Enquanto nós tivermos alguém que tenha diálogo, que tenha uma boa entrada na FPA, que consiga conviver conosco e que principalmente entenda de agro, nós vamos fazer o máximo para conseguir ajudar, para atender os nossos produtores.